Tem coisas que a gente só entende no silêncio que sobra depois do estrondo. Eu tinha acabado de fazer 37, naquela fase da vida em que o corpo começa a reclamar e a alma parece andar no piloto automático. Foi ali, num impulso meio desesperado de me reencontrar, que decidi embarcar num trem turístico que cruzava as serras frias de Minas, parte de um pacote de caminhada e reconexão que paguei parcelado, sem pensar muito. Eu não sabia o que estava buscando. Talvez só queria sumir por uns dias. Foi lá que conheci a Laura. Ela estava sentada ao meu lado, na janela, desenhando com o dedo nas marcas de vapor do vidro. Não falava muito, mas quando falava, era com um tipo de curiosidade que prendia. Quis saber como funcionavam os trilhos, quem morava naquelas cidades pequenas que a gente cruzava, como os lobos-guarás sobrevivem aos invernos da região. Quando ria, virava levemente o rosto, como se nem ela acreditasse que ainda era capaz de sorrir daquele jeito. Passamos aquela semana como se fôssemos conhecidos de outras vidas. Ela era de Vitória, eu morava em Campinas. Na última noite, tomei coragem e pedi o contato dela, sem saber se teria coragem de ligar depois. Mas liguei. 3 meses depois, encarei quase 10 horas de estrada só para ver no que dava. Ela me recebeu com café quente em canecas diferentes e um passeio a pé por bairros onde dizia que não cresceu, mas falava como se tivesse raízes em cada esquina. No fim da tarde, encostados num sebo que cheirava a livro velho e tinta nova, eu a beijei pela primeira vez. Com cuidado. Como quem pega algo emprestado sem saber se vai ter que devolver logo. E a gente fez dar certo. Mesmo com a distância. Mesmo com as inseguranças que ninguém admitia em voz alta. Um fim de semana ela vinha até mim, no outro eu ia até ela, e aquilo virou um tipo de coreografia silenciosa. Ela não era perfeita, mas era doce, tinha inteligência leve, daquelas que não fazem questão de mostrar. Valorizava o que é simples. Isso, na época, me pareceu raro. No segundo ano, pedi ela em casamento. Foi num parque, embaixo de um ipê vermelho em plena queda das folhas. Ela disse sim com um brilho nos olhos que eu não esqueci. 6 meses depois, assinamos os papéis. Nada de festa exagerada. Só a gente, e o que a gente acreditava que era amor. Laura trocou de emprego, veio morar comigo em Campinas. A gente comprou uma cafeteira melhor, dividia a lista do mercado, criou uma rotina tranquila. Ela trabalhava com marcas, tinha tino criativo. Eu seguia na consultoria de TI, com uma renda boa o bastante para nos deixar folgados. Ela nunca pareceu ligar para isso. Pelo menos, não naquela época. Mas, sem aviso, o clima começou a mudar. Devagar. Devagar o suficiente para eu demorar a perceber que já estava perdendo algo que nem sabia que podia escapar. No começo foi só papo. Novas amigas do trabalho. 2, em especial, começaram a aparecer sempre nas conversas. Não vou citar nomes, mas lembro bem do estilo. Extravagantes, sempre em saltos altos, gargalhadas altas, falavam sobre autoestima como se fosse medida por número de seguidores. Laura falava delas com um brilho que não era para mim. E eu fingia que não via. Achava que era fase. Que ia passar. Mas tem coisa que, se você deixa passar, vira avalanche. Foi numa quinta-feira. A data não importa, mas o que ela vestia naquela noite, eu jamais esqueci. Laura chegou em casa bem depois do horário de costume. Eu já estava na sala, televisão ligada, volume baixo, sem prestar atenção. Quando a porta se abriu, meu corpo gelou antes mesmo de entender por quê. Ela usava uma roupa que não era a mesma com que saiu pela manhã. Salto fino, maquiagem mais marcada, um vestido curto, desses que a gente guarda para ocasiões que querem dizer alguma coisa. Perguntei com um olhar, sem abrir a boca. Ela respondeu sorrindo, como quem explica o óbvio, jantar com as meninas. Mudamos os planos. Fomos para um karaokê. Engoli seco. O tipo de desculpa que não tem buraco aparente, mas também não tem chão. Aos poucos, aquilo virou padrão. Mudanças sutis, mas repetidas. Perfume mais forte. Silêncios mais longos. Risadas que não eram para mim. No nosso 3º aniversário de casamento, ela me falou de um presente. Não pediu. Falou como se já estivesse encomendado. Um bracelete caríssimo, de uma marca que eu nunca tinha ouvido falar. Um modelo específico, antigo, com pedras verdes em forma de flor. Olhei o preço naquele mesmo dia. Mais de 5.000. Respirei fundo e tentei conversar. Sugeri outras opções, algo semelhante, menos absurdo. Ela nem me olhou direito. Disse que não queria parecido. Queria aquele. Foi a primeira vez que eu a vi como uma estranha.
Ela reagiu como uma adolescente contrariada. Silêncio duro na mesa do jantar. Frieza que antes não morava ali. Um tipo de desprezo que não se dizia em voz alta, mas preenchia o ar. Mesmo assim, tentei contornar. No dia do nosso aniversário, preparei tudo. Comprei flores. Reservei mesa no restaurante novo que ela tinha mencionado meses antes. Dei um colar discreto, bonito, elegante. Algo com significado, não com etiqueta. Ela sorriu. Agradeceu. Me beijou com leveza. Mas os olhos dela, os olhos diziam outra coisa. Mais tarde, já na cama, ela rolava o celular enquanto eu encarava o teto, sentindo um aperto no peito que não sabia explicar. Foi aí que a dúvida virou impulso. Esperei ela adormecer, peguei o celular da mão dela com cuidado. E ali, naquela tela acesa, minha vida mudou de direção. As mensagens não traziam declarações explícitas, mas cada frase era uma ferida nova. Ela falava de mim com desdém. Comentava sobre a briga recente. Dizia que tinha saído com as amigas não só para beber, mas para se vingar. Para sentir que ainda era desejada. Uma das amigas perguntou se ela tinha ido até o fim com alguém naquela noite. Ela respondeu com um emoji. Um sorrisinho torto. Desafiador. Irreversível. Fiquei ali parado, celular na mão, como quem presencia um incêndio sem conseguir se mover. Despertei ela com a luz do próprio telefone. Não falei nada. Só mostrei a tela. Ela regalou os olhos, depois puxou o aparelho da minha mão como se ainda houvesse algo a esconder. Eu pedi para ela me encarar. Ela não conseguiu. Ver alguém que você amou virar sombra na sua frente é um tipo de dor que não se descreve. Ela se encolheu. Murmurou um pedido de desculpas fraco, desamparado. Eu disse, 20 minutos. Arruma suas coisas. O que não levar hoje, manda buscar depois. E ela simplesmente obedeceu. O que eu não sabia é que o que vinha depois seria ainda mais cruel do que aquela noite. Aquela noite terminou do jeito mais seco possível. Laura saiu arrastando uma mala pequena, com os olhos baixos, como quem carrega culpa, mas sem coragem de chamar pelo nome. Ela tentou levar a caixinha com o colar que eu tinha dado horas antes. Eu tirei da mão dela com firmeza. Isso não é mais seu. Ela hesitou por um segundo, mas não reagiu. Apenas virou as costas e foi embora. A casa ficou silenciosa depois disso. Não um silêncio calmo, era denso, sufocante, como se as paredes carregassem o eco de tudo que tinha sido dito e o peso do que nunca seria. Na manhã seguinte, devolvi o colar. O atendente da joalheria não perguntou nada. Acho que viu nos meus olhos o que eu ainda nem tinha conseguido nomear. Depois fui direto pro cartório. Abri o processo de divórcio. Acreditava, com uma ponta de ingenuidade, que aquilo encerraria o capítulo. Mas a realidade foi outra. Divórcios, descobri, não terminam no fim da relação. Eles se arrastam nos corredores frios da burocracia. E quando tem mágoa, orgulho e dinheiro envolvidos, viram campos de batalha. Laura contratou um advogado de renome. Um desses caras sempre bem vestidos, voz macia, jeito calculado. Me chamava de o ex-marido de minha cliente como se eu fosse um número no processo. A proposta? Ela queria metade. Metade de tudo que construí muito antes dela chegar. Disse que tinha direito. Que contribuía de outras formas. Eu neguei. Não por vingança. Mas por dignidade. Tinha provas. Capturas de tela. Datas. Mensagens onde ela contava, em suas próprias palavras, como e por que me traiu. Entreguei tudo ao meu advogado. Cada palavra era como um pedaço do meu orgulho que eu precisava sacrificar para salvar o que restava de mim. Isso virou o jogo. Em partes. Mas do lado dela, começaram a pintar um retrato de mim que eu mal reconhecia. Disseram que ela sofria. Que eu era frio, controlador. Que ela precisava de apoio para se reerguer. O processo virou teatro. E eu, personagem de uma peça que nunca quis atuar. Cada audiência era como reviver o que eu queria esquecer. Meu advogado dizia para manter a calma. E eu mantinha. Por fora. Por dentro, o sangue fervia com a ousadia das mentiras. No fim, o juiz me deu razão. Em grande parte. Fiquei com o apartamento. O carro. O que era meu, permaneceu meu. Mas aí veio a parte que me fez sentir como se tivesse perdido mesmo vencendo, a pensão. Sim. O juiz determinou que eu pagasse pensão a ela. Um valor fixo, todo mês. Como se a traição tivesse sido apenas um detalhe. Como se o dano maior fosse dela. Ela me ligava todo mês. Nunca para conversar. Só para cobrar.
Às vezes, parecia cordial. Noutras, com a voz levemente trêmula, deixava escapar algo como não era para ser assim. Mas eu nunca dizia mais do que o necessário. Laura virou um boleto. Uma obrigação. Uma lembrança que eu não podia apagar, mas também não deixava entrar mais. O dinheiro que eu tinha separado para aquele bracelete que ela tanto queria ficou lá, parado, por meses. Até que um dia, algo em mim mudou. O dinheiro ainda estava lá. Intocado. O valor exato do bracelete que ela tinha pedido, como se fosse uma espécie de teste não declarado. Um item que virou sentença. Pensei em doar. Em fingir que nunca existiu. Pensei até em queimar aquele valor de algum jeito simbólico, só para sentir que tinha vencido. Mas, no fim, escolhi outra coisa. Comprei o bracelete. Sim, aquele mesmo. O tal modelo raro, com as pedras verdes e o desenho de flor que ela tanto queria. Não por ela. Por mim. Porque, de algum modo, eu precisava encarar aquele objeto. Transformar ele em outra coisa. Quando chegou, abri a caixa devagar. O fecho fazia um clique seco, preciso. O metal frio brilhava sob a luz da tarde como se estivesse zombando de tudo. Era, de fato, bonito. Mas o que me paralisou foi a ironia de ter aquilo nas mãos agora que já não importava mais. Coloquei no pulso. Tirei uma foto. Não escrevi legenda nenhuma. Só postei. E bloqueei todo mundo, menos ela, de ver o status. Não demorou muito. Naquela mesma noite, perto da meia-noite, o celular começou a vibrar. Primeiro uma ligação. Depois outra. Depois mensagens. Muitas. O nome dela piscando na tela como se quisesse voltar do passado. Eu não atendi. Não precisava. O recado estava dado. Depois de 3 dias, vendi o bracelete. Consegui um bom preço, melhor do que esperava. E com o valor, comprei um relógio. Nada extravagante. Um modelo elegante, silencioso, discreto. Daqueles que você usa para reuniões ou caminhadas longas, sem chamar atenção. Era o oposto do que ela escolheria. Mas combinava comigo. Era só meu. Foi a primeira vez, em muito tempo, que senti que tinha encerrado um ciclo. Não com raiva, nem com saudade. Mas com clareza. Não era só sobre dinheiro ou joias. Era sobre recuperar o direito de contar minha própria história. E ali, com aquele relógio novo no pulso, percebi que o tempo que perdi tentando segurar o que já tinha escapado não volta. Mas o que eu faço com ele daqui para frente, isso ainda é meu. A casa ficou do mesmo jeito. Mesmos móveis, mesmos quadros, até o cheiro do café pela manhã. Mas tudo parecia mais leve. Como se as paredes tivessem finalmente soltado o ar que seguravam havia tanto tempo. Algumas manhãs ainda me pegava lembrando dela, da Laura. Não como quem sente falta, mas como quem vê uma cena antiga passar de relance, numa janela de ônibus. Lembrava do jeito que ela cantarolava baixinho enquanto passava café. De como ela dançava distraída na cozinha quando achava que ninguém via. Imagens soltas, sem dor. Apenas sombras de um filme que parou de passar. Levei um tempo para entender que isso era liberdade. E não, eu não me tornei um homem amargo. Nem daqueles que fecham a porta pro mundo. Continuei vivendo. Trabalhando. Encontrando amigos. De vez em quando, alguém novo surgia, me olhava com um tipo de curiosidade que me lembrava a Laura do começo. Mas eu não me jogava mais de cabeça. Agora eu observava. Escutava mais do que falava. Porque aprendi, da forma mais dura, que às vezes, o que parece doçura é só o disfarce de algo que ainda não mostrou os dentes. O relógio no meu pulso virou companhia. Não marcava só o tempo. Me lembrava de quem eu era antes dela, e de quem voltei a ser depois. Laura ainda mandou mensagem, uma última vez, alguns meses depois. Um texto curto, dizendo que estava morando em outra cidade, começando de novo. Não pedia perdão. Nem tentava voltar. Apenas informava, como se isso fosse relevante para mim. Eu não respondi. Foi nesse dia que percebi que o ódio tinha ido embora. E não deu lugar ao perdão, deu lugar à indiferença. E isso, para mim, foi mais poderoso do que qualquer grito ou revanche. Eu tinha reconstruído não só minha rotina, mas o jeito como eu olhava para mim mesmo. Porque amar alguém é um risco. Mas esquecer de se amar no processo, isso é um erro que a gente paga caro. Não existe final feliz como nos filmes. Pelo menos, não do jeito que a gente sonha. O que existe, às vezes, é só um final digno. E depois, um recomeço silencioso, sem trilha sonora ou aplausos. Hoje, a vida segue. Acordo cedo, caminho pelo bairro,
Tomo café em silêncio olhando a luz da manhã atravessar a janela. Os dias são mais simples. E talvez seja isso que a gente realmente precisa quando tudo já foi caos por tempo demais. Não casei de novo. Não porque deixei de acreditar no amor. Mas porque entendi que amar alguém começa, e termina, com respeito. E, acima de tudo, com reciprocidade. Amor que vira cobrança, que transforma o outro em dever, em fardo, isso não é amor. É ilusão disfarçada de rotina. Às vezes, vejo casais na rua e me pego sorrindo. Não de inveja. Mas por saber que, se eles estão vivendo algo verdadeiro, torço por eles. E se não estiverem, espero que descubram antes que seja tarde demais. Laura virou só um nome antigo em mensagens arquivadas. Não penso nela com rancor. Só com um tipo de distância emocional que só o tempo consegue construir. Se ela está feliz? Não sei. E, para ser honesto, não importa. Porque essa história não é sobre ela. É sobre mim. Sobre o homem que quase se perdeu tentando manter algo que já tinha se partido. Sobre o homem que aprendeu, no silêncio mais pesado, que às vezes não é a traição que destrói, é o que você faz consigo mesmo tentando ignorar o que já estava quebrado. E se tem uma coisa que eu posso dizer, olhando para trás, não me arrependo de ter tentado. Mas me orgulho de ter parado a tempo. Não existe moral clara nessa história. Nem lição embrulhada para presente. O que existe é só um caminho trilhado na dor, cheio de bifurcações, e a consciência de que sobreviver foi o primeiro passo. O resto, a gente constrói devagar. E em paz. Porque quando alguém te entrega o silêncio, o melhor que você pode fazer é escutá-lo, e ir embora antes de esquecer o som da própria voz.